Gravação iniciada. Bom dia a todos. Retomamos aqui a nossa reunião do mês de agosto de 2020. Vamos dar início, então, à sessão das 9 horas do dia 12 de agosto de 2020. Composição do colegiado permanece a mesma. Estão presentes os conselheiros Roberto Silva Júnior, José Eduardo Dornella Souza, Lisandro Rodrigues de Souza, Rogério Garcia Pérez, Giovana Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Então, nós daremos início à sessão das 9 horas do dia 12, retomando a ordem da pauta, né, que na verdade é o primeiro processo da pauta do dia 12 de agosto. Como esses processos, né, são vários processos, itens 37 a 46, são do mesmo recorrente, União de Bancos Brasileiros S.A., haverá sustentação oral em vários deles, acompanhamento, né, que dos demais, deixa eu ver, sustentação e acompanhamento, isso. Eu vou solicitar a Tainá que pergunte à doutora Ana Paula, né, acho que a doutora Ana Paula, a informação que a gente tem, ela já está na sala de espera, ela ingressar aqui na nossa reunião para que a gente possa iniciar o relato. Ok, doutor. Farei a convocação, só um minuto. Doutora Ana Paula, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar no chat. Doutor Fernando, a conexão dela caiu novamente. Tá certo. Então, senhores, a doutora Ana Paula está com um problema para conectar, está vendo um problema operacional. Nós faremos o seguinte, os itens são 37 a 46, a fim de não prejudicar aí a manifestação da doutora Ana Paula, a gente vai seguir na pauta. Nós vamos... esses processos do Unibanco tomavam quase toda a manhã, então a gente vai imediatamente para os dois processos que ainda nós temos para a pauta da manhã, que são os itens 47 e 48, ambos são de relatoria do conselheiro Lucas. Então, o que nós faremos, até para deixar bem registrado, a gente vai julgar esses dois processos, vai verificar se a doutora Ana Paula conseguiu restabelecer a conexão. Se ela conseguiu, a gente retoma o julgamento. Caso ela não tenha conseguido, a gente vai encerrar a sessão das 9 horas, oportunamente a gente inicia a sessão das 14 horas, e verificaremos ainda se a gente tem condição de antecipar, e assim o faremos, o início da sessão das 14 horas, e até o final da sessão das 14 horas ainda a gente vai aguardar o restabelecimento da conexão pela patrona, tá certo? Então, vamos dar continuidade, vamos para o item 47 da pauta. A recorrente é Agropecuária Contact Limitada. Conselheiro Lucas é o relator, a quem passo a palavra. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Trato o presente processo de crédito tributário no montante de 126 mil, relativo à IRPJ CSLL, resultante da revisão da DIPJ 2005, apresentada pelo contribuinte acima identificado, exigidos mediante auto de infração.
Conforme a descrição dos fatos contidos no auto de infração, os valores de 38.000 e de 14.000 foram deduzidos a título de estimativa paga na apuração do IRPJ e da CSLL, respectivamente conforme da IPJ, mas não foram declarados em DCTF. Intimada em 10 de julho de 2009 a prestar esclarecimentos, a contribuinte informou que os valores devidos por estimativa não foram declarados em DCTF porque possuía crédito relativo ao ano calendário 2003. Tendo em vista que o sujeito passivo não apresentou pedido de compensação mediante DECOMP, o valor das deduções efetuadas nas respectivas fichas, a título de pagamento de estimativa, foram desconsideradas na apuração do IRPJ e da CSLL. Em 13 de agosto de 2009, após ter perdido a espontaneidade, foi apresentado o pedido de compensação por meio da DECOMP, do IRPJ e da CSLL a pagar de 2004, com saldo negativo do ano calendário de 2003. Ressalta-se que em consulta à DIPJ do ano calendário de 2003, não foi constatado saldo negativo do IRPJ nem da CSLL. Além disso, considerou-se que o crédito pretendido estaria prescrito conforme o disposto no artigo 168 do CTN e Decreto-Lei 4597. Por essa razão, foi lavrado o auto de infração e eu trago aqui a fundamentação dele. IRPJ, CSLL, multa de ofício, juros de mora. Ciente do lançamento, em 26 de agosto de 2009, o contribuinte ingressou com a impugnação, no qual refuta os autos de infração em suma sob os seguintes argumentos: de que as peças se diferenciariam apenas quanto aos nomes dos tributos e quantias exigidas, que a essência da acusação está em que a DIPJ do ano calendário 2003 não apresentou saldo negativo de IRPJ nem de CSLL. Quanto à questão do saldo negativo, a DIPJ 2004 não acusa saldo negativo de IRPJ nem da CSLL, porque, alega o contribuinte, porque o programa de processamento desses dados não aceitava a dedução de valor superior ao do tributo devido, então declarou apenas o suficiente para extinguir o débito. Informa que entregou em 2003 DCTF, que em 14 de maio de 2003, que demonstra com exatidão os débitos correspondentes às estimativas mensais, depois convertidos em créditos, nos valores aqui de 57.000 e de 28.000, de IRPJ e CSLL. Os débitos correspondentes à estimativa de janeiro de 2003 foram incluídos no parcelamento. E os débitos correspondentes à estimativa de fevereiro de 2003 teriam sido pagos sem parcelamento. Ao tratar sobre o tema, a DRJ de Ribeirão Preto afastou a preliminar de nulidade que foi levantada, haja vista estarem obedecidas todas as formalidades legais essenciais, em especial o artigo 59 do PAF. E no mérito manteve a exigência, haja vista que não ficou comprovado o pagamento dos valores devidos a títulos de estimativa, por qualquer forma de extinção do crédito tributário previsto na legislação, nem foram confessados em DCTF. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos da manifestação de inconformidade. Passando ao voto, eu conheço do recurso voluntário, por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade. E eu vou aqui as folhas 5. Como visto, o lançamento decorreu do fato de não ter sido considerado na apuração do IRPJ da CSLL a pagar, apuração da CSLL a pagar apurados na DIPJ do ano calendário de 2004. Os valores deduzidos a título de estimativa paga. Eis que durante a ação fiscal não ficou comprovado o pagamento dos valores devidos a título de estimativa por qualquer forma de extinção do crédito tributário previsto na legislação tributária, nem foram confessados em DCTF. Observe-se que, embora o contribuinte tenha alegado compensação com saldos negativos relativos ao ano calendário de 2003, não ficaram comprovados durante a ação fiscal que o contribuinte possuía tais saldos negativos, tampouco na fase impugnatória. Nessa situação, é dever da autoridade administrativa desconsiderar a dedução indevidamente efetuada na DIPJ e exigir de ofício o correto imposto a pagar. Ressalte-se que foi solicitado durante a ação fiscal que fossem apresentadas as declarações de compensação das estimativas devidamente formalizadas, mas em atendimento à intimação foram apresentadas DECOMPs, declarações meramente informativas, pois não foram devidamente formalizadas, datadas de agosto de 2009. Portanto, após o início da ação fiscal que ocorreu em julho de 2009, com a ciência da intimação nessa data de julho, que caracterizou a perda da espontaneidade conforme disposto no decreto número 70235.
E quanto ao pedido de parcelamento apresentado pelo contribuinte na fase impugnatória, refere-se aos períodos de apuração de 99 a 2002 e a contribuição e ao COFINS, portanto, sem qualquer influência no presente feito. Por essa razão, eu me filio ao entendimento da decisão recorrida e nego provimento ao recurso voluntário. Inclusive, tem um protesto por juntada de provas, né, de documentação, que a gente, em que pese ele não tenha apresentado nada posteriormente. A DRJ falou que não teria como autorizar essa juntada de prova, mas que isso por si só não dependeria dela autorizar ou não. E que, por conta disso, eu nem adentro nesse mérito, porque não foi juntado prova suplementar em fase de recurso. Certo. Obrigado, conselheiro Lucas. Senhores, debates, pelo que eu vi aqui, o contribuinte diz que pagou a estimativa, né? Na verdade, é um lançamento de ajuste anual, que ele teria dito que tinha estimativas pagas, declaradas. Não se acha isso daí, né? Não acho, o parcelamento é de COFINS. A Decomp, além de ele não ter formalizado, parece que ele preencheu e não formalizou. Mas não foi formalizado. Ainda assim, a data que ele coloca ali é posterior ao início do procedimento fiscal, né? Então, acho que... Não sei se o pessoal tem alguma dúvida ou se podemos seguir adiante. Podemos? Vamos lá, conselheiro Roberto, por favor. Acompanho o relator. Conselheiro Dornelas. Acompanho o relator. Conselheiro Lisandro. Acompanho o relator. Conselheiro Rogério. Eu acompanho o relator. Conselheira Giovana. Acompanho o relator. Conselheira Bianca. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, item 47 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Eu acho que tinha preliminar, de nulidade. Nulidade, isso. Tá certo. Preliminar, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Item 47, julgado. Vamos ao item 48 da pauta. Recorrente é Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo Limitada. Conselheiro Lucas é o relator, a quem passo a palavra novamente. Esse caso trata de um presente processo de PERDECOMP, em que o contribuinte indica crédito de saldo negativo de RPJ no calendário 2002, no valor de 340 mil. O crédito de RPJ 2002 decorre de IR-fonte e de estimativas. IR-fonte no valor de 5 mil e estimativas no valor de 355 mil. Em relação às estimativas, parte foi paga e outra parte foi compensada com o suposto crédito de RPJ de 2000 e 2001. A autoridade fiscal homologou parcialmente as compensações declaradas, haja vista que, conforme consta no parecer conclusivo de Hort 397, as folhas 313, em um outro processo administrativo que tratou de direito creditório do IRPJ do ano calendário 2001, foi reconhecido o crédito de 219 mil, enquanto o contribuinte pleiteava 250. Dessa forma, parte das estimativas de 2002 não foram compensadas. Quanto ao IR-fonte no valor de 5 mil, verificou-se que os rendimentos que constaram nas respectivas DIFs superaram aqueles que constaram na DIPJ 2003, razão pela qual a dedução das estimativas no valor de 255 foi diminuída para 176. Em decorrência, foi reconhecido o crédito de RPJ no valor de 162 mil e homologado parcialmente as compensações até esse limite, com fundamento nos cálculos apresentados pelo parecer conclusivo de Hort. E resignado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que as diferenças de compensação de estimativas apresentadas no quadro 8 do parecer ocorreram porque foram informadas sem número de processo, informando apenas o período de apuração que confere com os períodos levantados no quadro 5 do referido parecer. Que as DCTFs originais foram enviadas na versão 1.0, que não obrigava a formalização de processo, e sim apenas o período de recolhimento, que só foi exigido da Decomp a partir de outubro de 2002, último trimestre do ano, portanto, tais compensações foram efetuadas na contabilidade, conforme comprova os documentos relacionados nos autos. Ao tratar sobre a questão, a DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente o pedido por entender que o reconhecimento parcial do direito creditório de RPJ do ano calendário 2002 levou em consideração a compensação das estimativas de 2002 com crédito de RPJ do ano calendário de 2001, objeto de análise de um outro processo administrativo, que reconheceu apenas parcela desse crédito. Os documentos acostados pelo contribuinte em sede de manifestação de conformidade não seriam suficientes a comprovar a existência do seu direito creditório e, por conta disso, e ainda trata que a DRJ
quanto ao outro processo que tratava das estimativas, negou o provimento à manifestação de conformidade, mantendo a decisão recorrida, no sentido de que o crédito de RPJ referente ao ano de 2001 não foi suficiente para extinguir as compensações das estimativas de 2002. Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, no qual requer a revisão do parecer conclusivo 397, assumindo que houve atraso na contabilidade e erros nas informações da DCTF, visando a reconsideração da cobrança em discussão. Passando ao voto, eu conheço do recurso porque ele é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Compulsando-se do que dos autos consta, verifico que a discussão resta delimitada quanto à comprovação da certeza e liquidez do direito creditório que o recorrente pretende compensar. Em base ao seu pedido no saldo negativo de RPJ no calendário 2002, no valor de 340 mil, decorrente de R-fonte no valor de 5 mil, e estimativas no valor de 355. A discussão quanto ao fonte parece sedimentada, não tendo sido sequer objeto de discussão em sede de recurso. Entretanto, no que se refere ao valor das estimativas, se faz necessária a observação da decisão no processo administrativo final 2003-72, onde se discute o saldo de RPJ referente ao ano calendário 2001. Em que pese a decisão da DRJ do Rio de Janeiro naquele processo ter sido no sentido de negar provimento à manifestação de conformidade ao tratar sobre o tema, o colegiado da Colenda Primeira Turma, Quarta Câmara, Primeira Sessão deste CARF, resolveu por converter o julgamento em diligência, haja vista entenderem que, em breve análise, os esclarecimentos e comprovações trazidas pelo interessado parecem corroborar com suas pretensões, conforme resolução, e eu trago o número da resolução aqui do CARF de outra turma, né? Assim, a conversão do julgamento em diligência foi no sentido de que a autoridade fiscal avaliasse a documentação acostada em sede recursal. Retornando ao presente processo, verifico que foi colacionada a manifestação de conformidade documentação complementar, cuja DRJ de origem entendeu por si só não permitirem comprovar os créditos de 2001. Acontece que se faz imperioso o deslinde do processo administrativo final 2003-72 para se obter uma decisão capaz de alcançar a verdade material no presente litígio administrativo. Por tais razões, tendo em vista a documentação acostada em sede de manifestação de inconformidade, não ter sido analisada pela autoridade de origem e restar pendente de retorno de diligência o processo administrativo final 2003-72, que trata a respeito do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2001, propõe a conversão do presente julgamento em diligência para avaliação da documentação acostada quando da apresentação da defesa administrativa, bem como confrontar com o resultado da diligência a ser realizada no processo administrativo 2003-72. E assim eu volto por converter em diligência para que seja analisada a documentação da manifestação de conformidade, da manifestação de conformidade desse processo e sobrestar para que ele retorne só quando terminar também a diligência do outro processo, porque depende daquele resultado para a gente poder analisar se ele tem direito creditório ou não. Certo, conselheiro Lucas. Então, se eu compreendi, até a questão do fonte está tranquilo, o patrono não trouxe nada, né? Isso. E a questão, tem 2 pontos aí a respeito das estimativas, né? Tem uma parte que é uma documentação que ele apresentou, que você está solicitando que a unidade de origem analise, e a segunda parte deve ser alguma estimativa que ele compensou em um saldo negativo tratado no processo ali final 2003-72, é isso, né? Exato, porque depende da decisão daquele processo para conferir se ele vai ter de fato saldo negativo nesse aqui para utilizar. Eu até confirmei enquanto eu estava olhando aqui, eu consultei o outro processo e de fato ele retornou para a unidade de origem com uma resolução. Não cheguei a abrir a resolução, mas foi a informação que o Lucas falou. Então, assim, para mim está claro esse caráter de prejudicialidade em relação ao processo de compensação anterior das estimativas. Ainda que não existisse um outro pedaço ainda para analisar, ou seja, ele vai ter que, não vai ser nem aguardar, eu acho que aqui, né, no CARF, digamos, para o retorno do outro processo, ele vai ter que baixar para juntar a decisão daquele e depois fazer a análise do restante das estimativas. E aí eu acho que a gente julgou um parecido, acho que foi até o caso da Bianca, já que já vai descer, aproveitar para ele já analisar a documentação que não foi analisada. Isso, né? Isso. Aí deixa bem claro ali, Lucas, só para eles refletirem no nosso processo o resultado daquele julgamento, né? Tá ótimo. Do outro processo ali,
Daí eles já quantificam direitinho, olha, foi compensado tudo, não foi, enfim. Tá ótimo. Certinho, senhores? Alguma dúvida? Não? Então, o relator, conselheiro Lucas, está propondo a realização de diligência. Conselheiro Roberto? Acompanho o relator. Dornelas? Acompanho o relator. Lisandro? Acompanho o relator. Rogério? Com o relator. Conselheira Giovana? Acompanho o relator. Conselheira Bianca? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, o item 48 da pauta, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência nos termos do voto do relator. Acho que a Tainá quer falar, eu já ia chamá-la mesmo, né? Para a gente ver se houve alguma alteração ali em relação aos processos do Unibanco. Pois não, Tainá? A patrona já conseguiu entrar na sala, a conexão dela estabilizou. Posso chamá-la? Pode sim, por gentileza. Por favor. Doutora Ana Paula, o seu processo será julgado agora. A senhora já está com o link aí, né? A senhora pode entrar na sala, tá? Por nada. Doutor Fernando, já chamei, tá? Ela vai entrar. Ok, Tainá, muito obrigado. Olá, doutora Ana Paula. Olá, bom dia. Bom dia. Conseguiu restabelecer a conexão? Pelo jeito, pelo celular, né? Isso, agora pelo celular. Tá certo, sem problema nenhum. Então, nós vamos retomar aqui a pauta normal, né? Desde o primeiro item. A gente tem dos processos 37 ao 46, são todos processos do Unibanco, que é recorrente. A doutora Ana Paula solicitou para fazer sustentação oral em relação aos itens 37 a 42 e 44, e acompanhamento dos itens 43, 45 e 46. São todos os processos relatados pela conselheira Giovana. Então, nós façamos o seguinte, vou passar a palavra para a conselheira Giovana. Eu não sei se a doutora Ana Paula, em relação a esses itens 37 a 42 e 44, a senhora vai sustentar individualmente ou em conjunto? Presidente, o que acontece? Eu acho que aqui é praticamente um bloco que a matéria de fundo é a mesma, são compensações de R-fonte. Só que cada processo tem uma peculiaridade, né? Tem um fundamento ali do que justifica o crédito. Alguns são semelhantes, por exemplo, o 37 e o 41 tem a mesma matéria de defesa. O 38, 42 e 44, outra matéria. E o 39 e o 40, uma outra matéria. Eu separei dessa forma, mas eu não sei como que ficaria melhor. Vamos ver o que a relatora tem. Eu vou passar então a palavra para a conselheira Giovana, daí ela tem condição, e se for o caso, tá, Giovana, pode conversar direto com a doutora Ana Paula, para vocês combinarem da melhor maneira possível, tá bom? Conselheira Giovana, então, com a palavra. Tá, de fato, como a patrona falou, na verdade, são todos processos de compensação de pagamento em dívida maior de fonte, mas cada processo tem uma peculiaridade que houve um erro, né, justifica o erro, traz documentos, e para cada processo tem uma justificativa do erro diferente, e tem alguns blocos, como a doutora Ana Paula falou. Então, se ela quiser fazer, eu posso fazer o relato por bloco, porque coincidentemente os blocos que ela falou eu identifiquei isso aí, e aí a gente poderia fazer mais ou menos, eu fazia o relato
de alguns processos. Só tem 2 processos, tem um depois que eu queria deixar especificamente, que é o processo do item 41. Esse eu queria tratar individualmente, porque ele tem uma ação judicial. E aí ele, na alegação do erro, ele é parecido, mas ele tem uma ação judicial que os outros não têm, no 41. Mas a gente pode tratar em bloco. A gente poderia fazer, na verdade, o 37 e o 41, eles têm a mesma alegação, mas o 41 é o que tem a ação judicial. Temos também o 39 e o 40, que são iguais. E os outros é mais ou menos a mesma razão de erro. Qual foi a sugestão que você fez, doutora Ana Paula, de defesa? Conselheira, eu fiz exatamente assim, 37 e o 41. Talvez a gente possa relatar e sustentar, e aí no voto a doutora destaca essa questão judicial, e aí depois o 39 e o 40, que são RET, o outro 38, 42 e 44 em conjunto. Esses eu faria a sustentação oral também. Os demais, o 43, 45 e 46 são um acompanhamento. Eu não quis sustentar esses porque já são bastante processos aí, então... Tá, vamos fazer o seguinte, o 37 e o 41 a gente pode fazer em conjunto, e eu vou dizer a diferença, porque a diferença influencia no resultado. O 39 e o 40 é exatamente igual, e o 38, 42 e 44 eu preferia fazer separado, porque tem nuances e diferença no resultado do julgamento. Tá bom? Okay. Então, a gente pode começar pelo 37 e 41. Ok, conselheira Giovana, está com a palavra. Tá, vou passar o 37. A gente pode ir direto ao voto, que eu faço um resumo ali do processo. Então, trata de pedido de compensação de pagamento indevido a maior de fonte. O pedido foi indeferido porque o DARF estava integralmente alocado a um débito da DCTF. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, informando que retificou a DCTF e esclareceu que houve um equívoco no preenchimento em razão da apuração do fonte sobre o JCP, pois havia incluído parcela de imposto para beneficiários que eram isentos ou sujeitos a uma alíquota menor. Naquela ocasião, apresentou DCTF retificadora e DAF e uma ata sumária do Conselho algumas planilhas, que mostra aí abaixo. O contribuinte também demonstrou disposição em complementar a documentação e requereu diligência. A turma da DRJ indeferiu o pedido e consignou na decisão que o interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação comprobatória acerca do valor correto do fonte que deveria ter sido retido por ocasião da distribuição do JCP, que a defesa, nesse aspecto, ficou no campo das alegações, e acrescenta que as provas no processo administrativo fiscal deveriam ser apresentadas quando da impugnação, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente. E resignada com a decisão, o contribuinte apresentou recurso, no qual reitera que apurou erroneamente o fonte lá do terceiro decêndio, pois deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes e isentos, e sujeitos à alíquota diferenciada, ou sujeitos à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento a maior. Declara ainda que retificou a DCTF e que, para a devida comprovação de seu direito, a recorrente lista todos os acionistas isentos e imunes, bem como a título exemplificativo, traz cartões de CNPJ de alguns dos seus acionistas, comprovando assim a situação de entidade imune isenta. Além disso, deixa eu ver... Ele também afirma que, ao identificar o equívoco no recolhimento do imposto, ele já efetuou o pagamento do valor bruto do JCP aos acionistas imunes e isentos. Por isso, restaria comprovado que a recorrente possui o direito à utilização do direito creditório, uma vez que arcou com o ônus financeiro do recolhimento indevido. Porque a DRJ questionou a questão do artigo 66 do CTN. Então, ele procura mostrar que ele não pagou aos beneficiários o valor líquido com a retenção, que a princípio ele teria feito, mas ele complementou para entregar aos beneficiários imunes isentos o valor bruto. Tal argumento foi inserido para contrapor a segunda justificativa da DRJ para indeferir o pedido de compensação,
qual seja do que o contribuinte teria que provar que fez o pagamento sem as retenções. Do contrário, está autorizado pelos beneficiários dos pagamentos a requerer a restituição, sob pena da Receita Federal restituir o valor em duplicidade. Posteriormente à entrega do recurso, a recorrente fez juntar novos documentos, ou seja, após o prazo para a apresentação do recurso voluntário, ele juntou prova e depois ele junta outros documentos. E eu entendi que eles não trazem novas alegações, mas apenas detalhamento acerca do que foi alegado para justificar o pagamento indevido a maior. Tá? Então, assim, esse é o relatório do 37. Eu queria agora que vocês passassem para o 41. O 41, ele vamos lá para o voto, ele é a mesma coisa, ele alega um erro de pagamento, ele tem um pedido de compensação de fonte, de pagamento indevido a maior de fonte, ele alega que o erro foi porque ele fez o pagamento de JCP para beneficiários que eram ou imunes ou isentos ou tinham a alíquota reduzida. Quando ele verificou esse erro, ele refez os cálculos, que ele teria pago o valor integral, ou seja, a argumentação é a mesma. Qual é a diferença do 41? No 41, eu fiz a análise, quando ele bota o recurso voluntário, ele cita um processo administrativo, cita uma PERDECOMP, dentro do processo tem outra PERDECOMP, e eu até eu levei um tempo para entender. O que é que acontece? A DECOMP, que está sendo impugnada no processo 41, ela faz referência, quando você vê a DECOMP, eu vou passar aqui em relação à DECOMP, objeto do litígio nos presentes autos do item 41, ela informa crédito de pagamento indevido à maior de fonte, o qual foi informado em uma DECOMP anterior. Ou seja, essa DECOMP que a gente está analisando, ela seria o que a gente chama de DECOMP filha. O crédito que ela está fazendo uso foi de uma DECOMP anterior, de um outro processo. Certo? E aí eu mostro aí na folha 5, eu mostro a tela para informar aqui número da declaração, crédito do pagamento indevido a maior, informado em outro DECOMP, sim. Qual é o DECOMP inicial que tem o crédito? Está citado aqui embaixo. E essa DECOMP, o que é que aconteceu com ela? Eu fui ver. O contribuinte, nessa DECOMP aqui, ela foi não homologada, o pagamento acho que devia estar alocado ao débito, e provavelmente, tudo indica, inclusive tem um despacho da unidade de origem, que o contribuinte perdeu o prazo para entrar com a manifestação de inconformidade. Ou seja, essa outra DECOMP, que contém o crédito, ela transitou em julgado administrativamente e foi não homologada. O que é que o contribuinte fez? Ele ingressou em juízo para reconhecer o direito creditório desta DECOMP que ele não contestou administrativamente. Então, eu cito aqui embaixo que constata-se que o crédito pleiteado foi objeto de análise em outra DECOMP, comumente chamada de DECOMP mãe, sendo a DECOMP ora combatida tão somente uma DECOMP filha, sendo que esta deveria ter sido necessariamente vinculada àquela outra. A despeito disso, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada. A turma da DRJ, eu acho que ela não percebeu isso, rejeitou o pedido de diligência e julgou improcedente a manifestação sob o fundamento de que o contribuinte não logrou comprovar com os documentos hábeis e idôneos aquele pagamento indevido a maior. Então, e resignada com a decisão, o contribuinte apresenta recurso no qual reitera que apurou errado o imposto de renda retido na fonte, pois deixou de efetuar a exclusão de sua base de cálculo dos valores pagos a acionistas imunes e isentos ou sujeitos à alíquota diferenciada, o que ensejou o pagamento indevido a maior. E aí vem a questão do cálculo. Então, a diferença são períodos diferentes, tá? O processo 37 e o processo 41. A questão é que no processo 37, o crédito está naquela DECOMP. E esse aqui é tão somente uma DECOMP filha, e depois eu mostro aqui a ação judicial, eu cito aqui qual é o processo que analisa o crédito, e tem uma demonstração que aí eu vou deixar a patrona se manifestar acerca da ação judicial, que a ação judicial envolve exatamente esta DECOMP
que não foi contestada administrativamente, a qual contém o crédito objeto de compensação nesse processo. Então, eu vou parar por aqui e vou deixar a doutora Ana Paula falar, e qualquer coisa eu esclareço ou complemento os fatos. Ok, conselheira Giovana, obrigado. Então, eu passo a palavra agora para a doutora Ana Paula para a realização da sustentação oral dos itens 37 e 41. Bom dia novamente, senhores conselheiros. O relatório foi impecável, foi em todos os pontos relevantes aqui desses casos, né? Em ambos os casos, nós tivemos um erro do preenchimento de declaração por conta de uma apuração que foi feita de R-fonte, onde o contribuinte deixou de excluir a provisão de distribuição de JCP a clientes isentos e imunes, observando o artigo 3º da IN 12 de 99, cumulado com o artigo 9º da 9249, né? Por quê? Porque o recorrente não teve tempo hábil para fazer essa segregação dos valores, acabou apurando tudo e declarou erroneamente nas DCTFs. Depois elas foram retificadas, né, constando aí, fazendo constar o crédito. E aqui nós queríamos destacar que os acionistas isentos, eles não sofreram repasse do ônus financeiro. Esse cargo ficou realmente com o recorrente. E em todos os casos, nós juntamos toda a documentação comprovatória, nós juntamos aí o que comprova as conciliações envolvendo o valor da remuneração pelo Conselho de Administração, nós juntamos a comprovação do imposto pago, a contabilização da provisão e baixa da remuneração do JCP e do imposto a compensar, e os informes de rendimentos dos cartões dos CNPJs dos acionistas isentos, né? Então, toda essa documentação, o recorrente entende que comprova o seu direito creditório, né, apesar do erro aí, e nós trouxemos aí jurisprudência deste conselho, mais recente, bem recente, inclusive, diversos precedentes, que caminham no sentido de que, em busca da verdade material, né, nós não podemos, em detrimento aos erros de preenchimento, né, tem diversos precedentes juntados no memoriais. A questão da ação judicial do item 41 não estava atrelada nas nossas pastas aqui, então eu realmente, da ação judicial, eu não tenho nenhuma informação com relação a essa outra DECOM, mas vamos ver se ela vai influenciar, então ela vai acabar influenciando no resultado do julgamento, se for reconhecido lá, então provavelmente o direito vai ser reconhecido de qualquer forma, né? Então, nessas considerações, nós pedimos o provimento desses 2 recursos voluntários. Ou ainda, caso assim não se entenda, no máximo que se baixe em diligência, para que se junte mais algum documento comprobatório. E só para finalizar, essa petição juntada, realmente ela só detalha os documentos já juntados aos autos desde o início. Ela não trouxe documentos novos, né? Ela está dentro do contexto processual já. Obrigada. Ok, doutora Ana Paula, grato pela sustentação oral. Eu passo, então, a palavra para a conselheira Giovana. Tá, então, eu vou voltar aqui ao item 37. Eu vou resumir. Eu acho que todos os argumentos de defesa são plausíveis em relação à questão do pagamento a beneficiário isento e imune. Tem uma legislação, eu analisei a legislação citada aí pela doutora Ana Paula. Esses esclarecimentos, eles não vieram detalhado na manifestação de conformidade com todos os documentos, e agora realmente ele rebate alguns pontos colocados na decisão recorrida, ele traz novos documentos, a documentação é uma documentação farta, são muitos beneficiários, são muitas planilhas, então a minha sugestão é realmente receber esses documentos e baixar para conversão em diligência no processo do item 37, tá? Então, a minha proposta, a princípio, é a diligência para verificar a procedência da retificadora em face das alegações, a correção dos valores pagos de JCP em face dos requisitos estabelecidos na legislação de regência, porque a partir do momento que vejo que a questão dos valores pagos a título de JCP e dos limites
eles nunca foram analisados pela unidade de origem, que é outro fato a ser colocado. Eu cheguei a analisar a ata da Assembleia de Distribuição, aquela questão de se foi pago a posteriori, relativo a um ano lá anterior, não, foi dentro do mesmo ano. Inclusive, eu acho que o argumento que diz que não deu tempo de verificar os beneficiários isentos, de fato, ele foi, se eu não me engano, até dentro do trimestre, foi feito o pagamento do JCP. Então, assim, eu só não tenho condições, inclusive, porque o número de beneficiários é muito grande e pode ser que a unidade de origem resolva até fazer por amostragem, entendeu? Eu não sei que tipo de análise vai querer. Então, eu não tenho a correção desses valores. Inclusive, o contribuinte, a recorrente fala de que foi pago pelo valor bruto. Eu acho que tudo isso merece ser verificado, inclusive a conferência com a DIF, com as informações constantes da DIF. Né? Então, certificar para que os beneficiários isentos ou com a alíquota reduzida, se os pagamentos foram realizados, de fato, sem o desconto do imposto de renda, para que não haja uma restrição e duplicidade. Então, a minha proposta no processo 37 é converter em diligência. Eu acho que a gente poderia, de repente, votar em o 37 e depois a gente passaria para o 41. Pode ser? Perfeito, sem problemas. Tá ótimo. Então, tinha essa preocupação com a questão se o contribuinte tinha arcado com esse ônus ou não, né? No caso aqui, o Unibanco. A patrona está afirmando que sim, você está pedindo para justamente verificar se isso não foi descontado fonte na hora de feito o pagamento. Tranquilo. E pela documentação acostada, tudo indica que há indícios de que realmente o recorrente arcou com o ônus do... Certo. Senhores, alguma dúvida em relação ao item 37? Ou podemos seguir adiante? Só uma questão, por gentileza. O problema que envolve a ação judicial não toca esse processo 37, né? É o 41. Só o 41, só o 41. Tá, obrigado pelo esclarecimento. Podemos julgar, então? Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Acompanho a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, o item 37 da pauta, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Vamos para o item 41, então, tá? Conselheira Giovana, por favor. Em relação ao item 41, se vocês olharem lá no meu voto, deu um trabalho danado, eu consegui realmente entender qual era a DECOMP, então vocês vão ver um monte de números, assim, mas parece uma planilha, porque eu cito a DECOMP filha e a DECOMP mãe, mas eu vou tentar chegar aqui na conclusão. Eu vou aqui, estou na página 5 do meu voto. Então, o valor do crédito informado no DECOMP original era de 214 mil, e a parcela do crédito utilizado na DECOMP impugnada no presente processo corresponde a 33 mil. Então, na verdade, existe aquela história que eu falei da DECOMP mãe, que pleiteava um crédito de 214 mil de pagamento indevido ao maior de fonte, porque imposto retido na fonte pago retido quando o pagamento do JCP para beneficiário isento. A matéria em si do pagamento indevido a maior é a mesma do 37. Mas aí o que acontece? Essa DECOMP, ela está compensando 33 mil reais de uma parte dos 214 mil que foi requerido na DECOMP mãe. De pronto, constata-se que o crédito pleiteado foi objeto de análise em outra DECOMP, comumente chamada de mãe, sendo a DECOMP hora combatida tão somente a filha, sendo que esta deveria ter sido necessariamente vinculada àquela. A respeito disso, a DRJ julgou, né, que eu já tinha dito, ele não atinou para esse fato, né, e ainda resignado, o contribuinte apresentou recurso. Ele declara que, ao efetuar o cálculo do recolhimento de imposto de renda retido na fonte, incluiu indevidamente no DAF um valor lá de 8 milhões, quando relativo a JCP pago acionista, com natureza jurídica de entidade imunizenta. A alíquota diferenciada correspondente a 214 mil. Esse 214 mil não é desta DECOMP desses autos, é da DECOMP que ele não impugnou. Para a devida comprovação, ele apresenta a lista dos acionistas, vários documentos.
acrescenta que ao identificar o equívoco, então são as mesmas argumentações do outro processo, né? Ele procura, então, observa-se que a recorrente, através de sua manifestação e do presente recurso, ele procura comprovar a existência de um crédito oriundo de pagamento indevido a maior, no valor de 214 mil, o qual já foi objeto de despacho decisório na DECOMP 79492. Vou destacando esse número aqui. Não cabendo reexame do direito creditório através dessa DECOMP 56153, posto que esta é uma DECOMP filha, que apenas faz uso de um crédito pleiteado anteriormente em pedido de compensação diverso. O despacho da unidade de origem menciona esse fato e sugere que o despacho decisório referente à DECOMP mãe não foi impugnado. Ainda assim, ele encaminhou a manifestação de inconformidade para a DRJ, ou seja, quando o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade lá na origem, ele identificou isso, mas ainda assim encaminhou para a DRJ, e a DRJ julgou, tá? Então, eu cito aqui, olha só, essa telinha, ele mostra as demais declarações de compensações vinculadas ao mesmo crédito estão discriminadas na tabela seguinte, e eu destaquei aí em amarelo, despacho emitido, e o processo administrativo, esse final aí, 2009-44. A exigência fiscal contida no processo 2009-44 provavelmente não foi impugnada. E, de fato, eu consultei e não tem processo. Tendo em vista o crédito pleiteado já ter sido objeto de despacho decisório, a manifestação de conformidade não deveria ter sequer sido conhecida. Por essa razão, voto por não conhecer do recurso voluntário da recorrente, porque o crédito já foi analisado naquele processo. Mas ainda há uma segunda questão que impede o conhecimento do recurso. Trata-se de uma ação judicial informada pelo próprio contribuinte na petição de folha 150, que discute a existência do crédito de pagamento indevido a maior de fonte pleiteado na DECOMP 79492, que é a DECOMP mãe. A petição inicial da ação anulatória de débito fiscal acumulada com petição de indébito foi protocolada em 2010 e requer, entre outros pedidos, que seja reconhecido o crédito tributário decorrente de pagamento indevido a maior de fonte na distribuição de JCP de acionista imunizento. E aí eu tirei uma tela do pedido para vocês terem noção que é o mesmo objeto, e, inclusive, no pedido judicial, ele cita a DECOMP mãe, eu sublinhei aí em vermelho 79492. Então, na verdade, constata-se que o contribuinte optou pela via judicial para discutir a existência do crédito tributário objeto da DECOMP 79492. Ressalte-se que o crédito objeto da DECOMP sob análise é apenas uma parcela daquele pleiteado na citada DECOMP, que agora se encontra em litígio no judiciário. Em suma, o contribuinte procura discutir a existência de um crédito tributário que foi pleiteado em outra DECOMP mãe. Por sua vez, o sujeito passivo não impugnou o despacho decisório proferido naquela DECOMP, tendo optado por discuti-lo judicialmente. Em razão disso, eu cito a súmula CARF número 1, que é a propositura de ação judicial, na qual requer o reconhecimento de direito creditório, implica renúncia ao contencioso administrativo, e também reforço o não conhecimento do recurso voluntário nesse processo. É isso. Certo, conselheira Giovana. Então, na verdade, o que está dizendo é esse pedido de reconhecimento de crédito já foi feito numa DECOMP. Essa DECOMP não foi objeto de discussão administrativa e acabou sendo levado o assunto ao judiciário. Portanto, a nossa decisão aqui ficaria aquilo, né, sem muito sentido, já que prevaleceria lá o entendimento levado ao judiciário. É isso, né? Exatamente isso. A patrona, quando disse que era a mesma matéria, se eles não tivessem perdido o prazo na DECOMP mãe, estivessem discutindo, o assunto seria o mesmo. É bem provável que judicialmente ele consiga provar o direito alegado, mas houve já uma decisão administrativa a respeito do crédito definitiva, que foi a partir do momento que ele não impugnou a DECOMP, né? Além do que ele optou pela via judicial para discutir aquele direito creditório. Certo. Assim, lógico, tem essa questão da ação judicial aqui, que ela é
bastante importante nesse caso, né? Eu tenho uma certa resistência, existe vedação na IN, acho que até julguei um processo assim no mês passado, né? Existe a vedação, inclusive, nas INs da Receita, e decorrente de lei também, né? Que eu não posso solicitar compensação com um crédito que já foi indeferido. Isso faz sentido, né? Senão, ele já foi não reconhecido o crédito e eu fico ali transmitindo declarações de compensação. Agora, por exemplo, eu não veria nenhum prejuízo de analisar isso como pedido de restituição, porque aí eu acho que não tem vedação na lei. Agora, nesse caso concreto, como foi levado o assunto para o judiciário, fica prejudicado qualquer tipo de análise do mérito. Me parece, assim, eu estou corroborando com a posição da conselheira Giovana. E até, como disse a doutora Ana Paula, se porventura ele tiver êxito lá no reconhecimento daquele crédito, automaticamente depois vai se homologar a compensação aqui, né? Se ele tiver êxito naquele processo judicial, o que tudo indica que a chance é grande. Debates, conselheiro Roberto, queria falar alguma coisa? Só uma observação aqui. Nesse caso aí que você está dizendo que a DECOMP deveria ser convertida em pedido de restituição, né? Já que aquele crédito não pode ser objeto de uma nova compensação, isso implicaria ter que colocar os débitos em cobrança final. Na verdade, a rigor, essa era uma hipótese de considerar não declarado. Se você pegar lá no artigo 74, quando você tenta compensar os débitos, se ele fez depois da decisão administrativa lá, seria considerado não declarado, que é exatamente o que você está dizendo aí, né, Roberto? Só que eu acho, Fernando, que nesse caso, não sei se quando ele mandou a filha, já tinha sido não homologado. Eu tenho a impressão até que assim, ele mandou a mãe, e aí depois, a mãe era 214 mil, essa aqui é 33 mil. Deve ter até outros filhos perdidos aí pelo mundo que não estão sendo analisados aqui, mas é possível que tenha outros aí que foram pleiteados. Então, às vezes, ele manda aquele crédito e depois manda uma, manda outra, sai pingando. Isso, então, a gente não sabe exatamente a data. Poderia até olhar, mas eu acho que nesse caso é irrelevante, né? Mas isso que eu comentei só seria válido se essas novas DECOMPs, né, tivessem sido transmitidas depois da ciência da decisão que não homologou a compensação, né? Senão, se ele já tivesse transmitido tudo, seguia o baile, não declarado. Agora, o que não impediria de, que nem o Roberto comentou, né? Se a gente entendesse que fosse o caso que não poderia mais, então reconhece. A gente poderia até, por exemplo, não é o caso aqui, mas reconhecer o direito creditório para fins de restituição, mas não homologar a compensação. Por exemplo, dando um exemplo aqui, né, Roberto? Acho que... O que me preocuparia nesse caso é que, se a compensação não é admitida, esses débitos já estão sujeitos à prescrição, né? O prazo de prescrição está correndo ali. Dependeria, né? Dependeria do que a Giovana falou. Se eles tivessem sido transmitidos todos antes da primeira decisão, seria considerado não homologado ainda. E aí não teria prescrição, né? Agora, se fosse depois, de fato, eles poderiam ter sido cobrados desde o início, né? Mas aí eu acho que não é o caso do nosso, que vale só para a gente incrementar a discussão, né? Eu acho que hoje o sistema do PRDECOMP, se já houver despacho decisório não homologando, eu não sei nem se ele permite que você tente utilizar aquele crédito. Acho que não. Senhores, dúvidas? Não? Então, o voto da conselheira Giovana, esse aqui é não conhecido recurso, né? Se vencida, aí ela faria a mesma coisa, encaminhar para diligência tal qual o item 37. Então, o voto é por não conhecido recurso voluntário aí em face da renúncia à esfera administrativa, em razão da demanda judicial. Podemos escolher os votos? Conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Conselheiro Dornelas. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora.
Conselheiro Rogério. Acompanho a relatora, presidente. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora, presidente. Eu também acompanho a relatora, então item 41 da pauta, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso voluntário. Bom, na sequência aqui, o que a gente havia naquela conversa prévia é fazer os itens 39 e 40, que também teriam condições de ser julgados juntos, que parece que aí eles são idênticos, né, assim. Então eu passo a palavra para a conselheira Giovana. Ao final do relatório, a doutora Ana Paula fará a sustentação oral novamente. O 39 e o 40 não tem nenhuma peculiaridade entre um e outro, é a mesma coisa. Então, pedido de compensação de pagamento individual maior de fonte, só muda o período, né, do pedido. O pedido foi indeferido porque o DARF indicado estava alocado. O contribuinte apresentou manifestação alegando que houve um equívoco que não demonstrou na DCTF o crédito a que teria direito, decorrente de um recolhimento maior no DARF, que o DARF original é de 23 milhões, mas o crédito pleiteado é bem menor. Acrescentou que seu crédito era oriundo de pagamento indevido, não poderia ser contestado sob argumentos de ordem formal, e ele apresentou na época uma retificadora, eu acho, só retificadora. E aí a DRJ julgou a manifestação improcedente, depois entendeu que não se tratava de questão formal e que não havia sido demonstrado que o recolhimento de fonte foi feito a maior. De fato, na manifestação de inconformidade, eu acho que o contribuinte apresentou pouquíssima coisa. Também cita que a interessada deveria ter comprovado que atendia aos requisitos do artigo 166 do CTN, que está autorizado pelo beneficiário da retenção a requerer a restituição. No recurso voluntário, o contribuinte alega que efetivou o pagamento indevido por equívoco, esclarece que o crédito originou-se de retenção indevida decorrente de aplicação financeira de entidade de previdência privada nos meses de novembro e dezembro de 2001. Isso porque, nos termos do parágrafo 1º, artigo 3º da MP 2222, as entidades de previdência privada fechada não deveriam sofrer retenção do imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicação financeira desde setembro de 2001. Para contrapor ainda a decisão recorrida, ela declara que obteve da entidade de previdência privada autorização para efetuar a compensação dos valores de fonte, aduz que o beneficiário da retenção não utilizou esses valores para fins de apuração do IRPJ, e alega, em síntese, que recolheu indevidamente o valor de 67 mil, que originou o crédito que pretende compensar, apesar de ter prestado erroneamente a DCTF. A legislação, de fato, ele é um caso semelhante ao 37 e ao 41 em termos de alegação do direito do erro. A diferença é que aqui foi um resgate de aplicação financeira de entidade de previdência privada, que ela, nesse resgate, ela é isenta. Então, não deveria sofrer a retenção do imposto, e aí ele demonstra o erro e também traz documentos para comprovar que arcou com a questão do ônus do pagamento que a entidade de previdência recebeu pelo valor bruto e não líquido. É esse relatório. Obrigado, conselheira Giovana. Eu passo a palavra para a doutora Ana Paula. Mais uma vez, o relatório foi impecável, né? Esse caso também é um erro de preenchimento de declaração, porque foram feitas retenções indevidas decorrente de aplicações financeiras de entidade privada, de previdência privada, enquanto essas entidades, elas não deviam sofrer a retenção desde setembro de 2001, em razão do parágrafo 1º do artigo 3º da medida provisória 2.222 de 2001, né, porque a partir dessa data a apuração do imposto passa a ser de responsabilidade das próprias entidades de previdência sobre o regime de tributação especial, o RET, né. Então, nos dois casos foi o mesmo equívoco cometido pelo recorrente, né, e para comprovar o alegado em ambos os casos, nós juntamos os documentos que comprovam a opção da entidade privada
pelo RET, né, as declarações que elas informaram ao banco que elas optaram por esse regime, então passaram a ser responsáveis pela retenção. Nós juntamos comprovantes que comprovam o recolhimento equivocado, né, juntamos informes fiscais, cópia do balancete, conta contábil do ativo circulante. Esses documentos não foram nem analisados pela DRJ, eles são os documentos 4 do recurso voluntário, e juntamos ainda uma autorização das entidades para que a recorrente pudesse efetuar a compensação dos valores. Né? Além disso, nós juntamos as DCTFs original e retificadora, que comprovam a abertura do crédito, né, o erro na primeira e a abertura do crédito na segunda, e pedimos novamente que seja considerada a busca aí pela verdade material, em detrimento ao mero erro cometido pelo recorrente, com base na jurisprudência mais recente, ou ainda no máximo que se baixe em diligência para que esses documentos sejam analisados ou até solicitados novos documentos que se demonstrem necessários, mas em princípio nós entendemos que eles são robustos e comprovam aí o erro do recorrente. Pedimos então o provimento do recurso voluntário ou a baixa em diligência. Obrigado, doutora Ana Paula. Retomo a palavra, então, para a conselheira Giovana, para que profira seu voto. Em relação, tem uma questão que a DRJ comenta que teria tido a retificadora, mas a retificadora ainda assim não teria deixado transparecer, aflorar o crédito. Enfim, em relação à questão da retificadora, eu coloco que em relação ao erro de preenchimento da DCTF não é possível saber se houve retificação a posteriori exatamente para aflorar o crédito, até porque o DARF original é no valor de 23 milhões, ele está pedindo aqui 66 mil reais, então tem toda essa verificação. Nesse ponto, eu entendo que a existência da DCTF retificadora com os valores corretos seria mais um elemento de prova, mas não é condição sine qua non para a verificação do erro alegado, tá? Eu coloco isso porque tem essa discussão. Aí eu voto por... Eu aceito essa documentação trazida em sede de recurso voluntário para contrapor as razões colocadas lá pela DRJ, né? Acho que esse é um fato relevante, que, né, acho que todo mundo já concorda, mas deixar consignado aqui. E aí eu estou votando por converter o julgamento em diligência para analisar nova documentação trazida aos autos, para confirmar o erro, confirmado o erro, verificar se os valores retidos não foram objeto de compensação em outro processo, se encontram disponíveis, verificar as demais declarações pertinentes, normalmente no que diz respeito à DIF, porque realmente o contribuinte traz planilhas, traz contabilidade, e não tem a questão da DIF também, isso é retificado, isso é importante. Verificar o imposto de renda não foi utilizado pela entidade de previdência privada, e, se necessário, intimar o contribuinte para trazer outros documentos e fazer o relatório conclusivo. Essa é meu voto. Senhores, é muito parecido lá com o item 37, né? Só muda aqui que lá era uma questão de JCP e beneficiários isentos, e aqui é a questão de isenção em outra hipótese aí de resgate de sociedade de previdência complementar. A conselheira Giovana, então, está encaminhando o voto aí no sentido de realizar a diligência. Alguma dúvida, senhores? Não? Então vamos lá, conselheiro Roberto. Acompanho a relatora. Dornelas. Acompanho a relatora em ambos processos. Viu? Isso. Lisandro. Acompanho a relatora. Rogério. Acompanho a relatora. Lucas. Acompanho a relatora. Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então ficamos nos itens 39 e 40, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência. Na sequência, então, nós vamos para o terceiro bloco aí dos processos com sustentação. Na verdade, a gente pode julgar o 38, o 42 e o 44, é isso, né? Que ficou acordado, né? 38, 42 e 44. Então, eu passo a palavra para a conselheira Giovana para que leia o relatório. O 38 trata de declaração de compensação, pagamento indevido ao maior de imposto de renda retido na fonte, e aqui, nesse caso, o DARF encontrava-se alocado,
o contribuinte apresenta manifestação de conformidade e alega que preencheu incorretamente a DCTF e diz que retificou e que estava contabilizado no ativo circulante. Ele simplesmente não esclarece bem a razão do erro, ele só diz que errou, que retificou e que estava lá contabilizado no ativo circulante, e acho que traz uma telinha da contabilização no ativo circulante. A DRJ julgou a manifestação improcedente, pois entendeu que não era questão formal, era material, e que não restou demonstrado o pagamento indevido a maior. E aí o contribuinte apresenta recurso voluntário, declarando que declarou errado na DCTF, esclarece que o pagamento indevido ocorreu por ocasião de retenção decorrente de acordo de reclamação trabalhista, apresenta planilha para detalhar os valores, acrescenta que as provas demonstram recolhimento a maior, foram juntados DARF, cálculo da reclamação trabalhista, outras peças da ação, alega que o erro no preenchimento da DCTF não pode ser óbice para o não reconhecimento de direito creditório. Em suma, o 38 é isso aqui. O 42 é a mesma coisa, pagamento indevido a maior de imposto de renda retido na fonte, o DARF estava alocado, na DRJ ele diz que não foi demonstrado erro, e no recurso voluntário ele alega pagamento em duplicidade, pois teve um pagamento, aqui pelo Banco Nacional, que foi adquirido pelo Unibanco, e ele informou erroneamente o DARF, e aí você vê um pagamento em duplicidade. Então, na verdade, não é exatamente também eu acho que é resultante do 42, eu vou só dar uma olhada, é resultante também de uma reclamação trabalhista, mas teria sido feito pagamento a retenção na fonte em razão da reclamação trabalhista tinha sido feito em duplicidade. Isso, ele informou erroneamente no DARF. Tá? E o 44 é a mesma coisa, pagamento indevido a maior, de imposto de renda retido na fonte, o DARF estava alocado, ele alega que pagou em duplicidade, que ele errou na DCTF, a DRJ disse que não tinha provas suficientes e tinham documentos ilegíveis. A DRJ também alegou isso, que havia documentos ilegíveis. Esse pagamento, essa retenção na fonte que foi feita em duplicidade, eu acho que também teria sido decorrente de uma ação trabalhista. No recurso voluntário, ele reitera os argumentos que foram dispendidos na manifestação que efetivou o pagamento em duplicidade e traz novos documentos, e aqueles que estavam ilegíveis, ele traz de forma legível. Tá? Então, mais ou menos o relato do 38, 42 e 44, e aí no voto eu posso tratar das peculiaridades de cada um, porque vão ter decisões diferentes. Mas é isso, eu passo a palavra aí. Ok. Doutora Ana Paula, por favor. Então, eu vou separar aqui o processo também, só para facilitar a sustentação oral. No item 38, que é o processo final 81, na verdade, nos 3 casos, o pagamento foi feito em duplicidade. Mas no primeiro caso, que é o item 38, foi feito um recolhimento quando foi levantado o depósito, levantamento parcial do depósito na ação trabalhista, e quando foi liberado o saldo remanescente, foi feito um novo recolhimento sobre o valor total, e não só sobre o saldo remanescente. Então, isso que gerou a duplicidade do recolhimento, o equívoco na informação da DCTF, e que a gente pede o crédito. Nesse caso, nós juntamos a cópia da reclamação trabalhista, realmente no primeiro momento ela não estava muito legível, no segundo momento nós juntamos perfeitamente legível, né? Nós juntamos a cópia do alvará, o comprovante de levantamento desse alvará,
o comprovante de recolhimento do IR-fonte nos dois momentos, né, nas duas oportunidades, e a cópia da liberação do saldo remanescente do depósito e o comprovante do novo recolhimento, né. No item 42, também foi feito em duplicidade, mas aqui por um outro motivo, porque o Banco Nacional, na qualidade de responsável tributário, ele efetuou o recolhimento e também o recorrente efetuou o mesmo recolhimento. Então, foi feito aqui em duplicidade, também numa ação trabalhista, né? E nesse caso aqui, nós juntamos o documento societário, que comprova a sucessão, né? Comprovante dos dois recolhimentos, do primeiro e do segundo, um feito em 9/8/2006 e o outro em 16/8/2006, veja, são muito próximas as datas, a cópia do alvará do levantamento e o comprovante dos levantamentos também, né, do saldo total e do saldo remanescente. E no item 44, também foi feito o recolhimento em duplicidade, mas aqui foi somente em duplicidade, foram feitos os mesmos recolhimentos em duas datas diferentes. O primeiro em 7/5/2008 e o segundo em 23/5/2008, ambos feitos pelo recorrente, né, e nós juntamos nesses aqui os comprovantes dos dois recolhimentos, dos pagamentos dos rendimentos recebidos pelo reclamante da ação trabalhista, para comprovar que o alvará, ele refere-se ao levantamento do depósito recursal, né, na reclamação, que não tem referência com os rendimentos do reclamante, e nós trouxemos a DCTF e a retificadora com a abertura do crédito. E por essas razões, nós entendemos que esses documentos, eles comprovam o erro cometido pelo recorrente, com base na jurisprudência, na busca pela verdade material, nós pedimos o provimento dos recursos voluntários ou a baixa em diligência, né, caso assim não se entenda. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Então, passo a palavra para a conselheira Giovana. Estava olhando aqui, acho que o 38 e o 42 são praticamente idênticas as suas decisões, não é isso? E o 44 é um pouquinho diferente. Então, se puder já fazer o 38 e 42, a gente já... O 38 e o 42, eu estou fazendo a proposta de diligência, porque, de fato, as provas, eu diria que há fortes indícios de que realmente houve esse pagamento em duplicidade. No caso, tudo que a patrona falou e narrou aqui, de fato, eu vi a documentação, essa questão mesmo da ação trabalhista, esses pagamentos foram feitos, todos eles é uma alegação de duplicidade, mas por razões diferentes. No caso, uma ação trabalhista, ele foi chamado a fazer um pagamento inicial para o reclamante, e aí teve uma retenção do imposto de renda. Quando foi no final da ação, o reclamante ganhou tudo, e aí ele teve que pagar a diferença. Na hora de pagar a diferença, ao invés dele reter só a diferença, ele reteve o valor integral. Então, uma parcela pequena, tudo indica que está em duplicidade, mas aí eu estou baixando em diligência para verificar se aquele valor não foi utilizado pelo reclamante, verificar como é que está isso declarado na DIF, inclusive para evitar aproveitamento em duplicidade. Então, eu estou propondo no 38 que seja convertido em diligência para analisar a documentação, comprovar o erro, verificar se os valores recolhidos em duplicidade não foram objeto de compensação em outro processo, e as demais declarações pertinentes no que diz respeito à DIF, e, se necessário, intimar o contribuinte para trazer novos documentos e emitir o relatório. Esse é o 38. A gente podia... E o 42 também é no mesmo sentido, tá? De verificar. Que deu 42 aqui. 42 também eu estou votando por converter em diligência no mesmo sentido. Se vocês olharem aí a folha 4 do meu voto, ele mostra a telinha do DARF. Houve um recolhimento do DARF pelo Banco Nacional, que foi incorporado pelo Itaú Unibanco, e outro com o CNPJ do Unibanco. Inclusive, na hora de informar na DECOMP, se eu não me engano, ele informa o DARF, acho que, sei lá, do Banco Nacional, mas o que estava disponível era o do outro. Então, realmente é pagamento em duplicidade, mas eu peço que verifique para ver se esse DARF, certamente um DARF vai estar disponível, deveria estar disponível, se não foi objeto de compensação
como é que está na DIF, enfim, para a conferência do erro. Certo? Esse é o 3842. Vamos escolher os votos nesses dois itens. E aí o 44 eu vi que tem um deslinde diferente, a gente faz em separado, tá certo? Então vamos lá. Alguma dúvida, senhores, ou podemos escolher os votos? Podemos? Senhor Roberto? Os itens 38 e 42, conversão e diligência, né? Eu só faço uma observação aqui, como a Giovana já disse, é muito plausível a argumentação do contribuinte, porque o que pode ter acontecido, e seguramente foi isso que aconteceu, é que a reclamante, ou o reclamado, no caso o banco, foi vencido em primeira instância, recorreu de uma parte, então deve ter havido trânsito em julgado de alguns pleitos do contribuinte. E aí o juiz determinou que aquela parte já não impugnada fosse entregue ao reclamante. E aí, quando ele entregou a parte remanescente, por um erro, calculou sobre o total. Eu acompanho a relatora. Obrigado, conselheiro Roberto. Pode dizer, eu analisei as peças trabalhistas e os valores são coincidentes, assim, ele recolhe parte, quando ele recolhe no final, o valor integral está coerente, entendeu? As provas estão coerentes, assim. Certo. Conselheiro Dornelas. Acompanho a relatora. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. O conselheiro Rogério. Acompanho a relatora. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, os itens 38 e 42 da pauta, conversão do julgamento de diligência por unanimidade de votos. Na sequência, só proferir o voto, então, do item 44, conselheira Giovana, por gentileza. A questão do 44, na verdade, ele já tinha trazido provas desde da manifestação de inconformidade, só que alguns documentos estavam ilegíveis, eu acho que basicamente o da ação judicial, e aí eu fui analisando, e nesse caso era um reclamante, estava muito claro o erro, deixa eu ver, e aí, na verdade, eu estou propondo por dar provimento. Então, aqui foi pedido de compensação de pagamento indevida maior de fonte, feito pelo Código 5936, que é rendimento decorrente de decisão da Justiça do Trabalho. O DAF estava alocado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando erro de preenchimento do DCTF, e efetuou o pagamento de duplicidade, referente às verbas trabalhistas pagas ao senhor Wesley. Aí a DRJ julgou a manifestação e deixou consignado na decisão, e o interessado declarou na DIF o pagamento do rendimento no valor de 389, com retenção de tanto, bem como em consulta ao CIEF, comprova a ocorrência dos 2 recolhimentos indicados pelo interessado. Isso aí já tem toda uma análise que foi feita pela DRJ. O primeiro recolhimento efetuado no dia 7 foi alocado ao débito consoante informado no despacho decisório. O segundo, ocorrido no dia 23, consta integralmente disponível. E é nesse caso aqui, a razão pela qual eu dou provimento, porque tem mais informações acerca da disponibilidade do crédito. Consta ainda que o débito do fonte na receita tal do PA de abril no valor de 1 milhão foi integralmente quitado no CIEF, e esse valor do débito também estava declarado na DCTF ativa, à época da consulta pela DRJ. Apesar das constatações acima, a turma da DRJ concluiu que a data do alvará da ação trabalhista datava de 30 de maio e era posterior aos recolhimentos de fonte sob análise, e que o valor do depósito constante do alvará, de 3 mil e pouco, ainda que reportando-se a data do depósito, não permitia averiguar a sua necessária correspondência com o recolhimento de fonte no valor lá de 106 mil. Então, na verdade, ele verifica todo o crédito, mas na hora de casar o alvará lá da ação trabalhista, ele diz que estava ilegível.
E aí ressaltou que os documentos pertinentes à reclamação estavam ilegíveis e, por fim, concluiu que não ficou suficientemente caracterizada a situação descrita pelo interessado, ou seja, a ocorrência do pagamento indevido a maior. Aqui, no caso, em seu recurso, o contribuinte alega que o pagamento foi feito em duplicidade em decorrência da reclamação trabalhista, apresentou o quadro para identificar os pagamentos, reitera os argumentos dispendidos, traz novos documentos da ação trabalhista. De fato, alguns documentos apresentados com a manifestação apresentavam-se completamente ilegíveis. Eu vi, parecia um braille, assim, e com a devida observação no documento recepcionado. Ele já tinha lá um carimbozinho de ilegível. Analisando a documentação acostada, verifica-se que a recorrente informou em sua DCTF um débito de fonte no código tal, referente a abril, no valor de 1.197.000, e para liquidá-lo indicou vários DARFs, entre eles 2 pagamentos de 106.000, um deles com acréscimo moratório, por isso que lá em cima tem um pagamento de 110. Um deles foi aproveitado e o segundo permaneceu disponível, consoante atesta o acórdão da DRJ. Ou seja, na própria DCTF lá, quando ele alega que tem um débito de 1.197.000, ele bota vários DARFs, um foi alocado, o outro ficou disponível. O contribuinte informa que retificou a DCTF para excluir um dos DARFs. Veja, não era nem para mudar o valor do débito declarado, era para excluir um dos DARFs que teria sido utilizado para alocação. Então, está aqui no débito declarado, eu mostro a tela. Ele informa 2 pagamentos, se vocês olharem esse que está sublinhado, 2 pagamentos de 106.000, um foi aproveitado e o outro não foi aproveitado para liquidar o débito. Ele manda uma retificadora colocando um pagamento só, ou seja, a DRJ já viu que o DARF estava disponível e não tinha sido alocado. De pronto, observa-se que foram efetivados 2 pagamentos de mesmo valor, um dos quais foi aproveitado para liquidar o fonte e o segundo não foi necessário, tendo em vista que o débito de fonte estava inteiramente liquidado. Por sua vez, a recorrente traz cópia do acordo realizado em sede de reclamação trabalhista, que atesta o valor devido de verbas salariais no valor de X, com a retenção no valor de 106.000, tudo conferindo com os DARFs. Há de se ressaltar que o colegiado ACO efetivou consulta ao sistema da DIF, tendo constatado que o senhor Wesley constou como beneficiário de pagamento do rendimento do valor de 389, com a correspondente retenção de 106. Ou seja, não há que se cogitar de um possível aproveitamento em duplicidade por parte do beneficiário do pagamento, uma vez que os valores foram corretamente informados em DIF. Isto posto, entendo que restou comprovado e estou dando provimento ao recurso. Eu não sei se vocês entenderam, nesse caso aqui, estava tudo correto, o contribuinte informou um débito lá de fonte de 1.197.000, informou vários DARFs para quitar, e nesse de 106.000, que seria uma retenção em razão do pagamento da reclamação trabalhista, o contribuinte pagou em duplicidade, só que um na data correta, no valor de 106.000, o outro foi de 110.000, porque ele pagou um pouquinho depois. Ele informou os 2 DARFs para quitar o total do fonte. Um foi aproveitado e o outro nem precisou. O outro não foi aproveitado. E é esse que ele está pedindo a compensação. A DRJ verificou tudo isso, mas aí disse, não, eu não consigo verificar que está compatível com a reclamação trabalhista. De fato, os documentos da reclamação trabalhista não davam para conferir esse valor, e aí, no caso, conferir, está tudo correto, e eu estou dando provimento, porque, inclusive, aquela dúvida de que o beneficiário poderia se utilizar em duplicidade não existe, porque a DRJ verificou a DIF e o valor está batendo 100% com a ação trabalhista. Tá? É isso, é como voto. Perfeito, conselheira Giovana. Excelente o voto. Senhores, alguma dúvida? Não? Podemos escolher os votos. Conselheiro Roberto, item 44. Excelente o voto e eu acompanho integralmente. Conselheiro Dornelas. Com a relatora. Certo. Conselheiro Lisandro. Acompanho a relatora. Conselheiro Rogério.
Excelente voto, parabenizo a relatora e acompanho. Conselheiro Lucas. Acompanho a relatora. Conselheira Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora, então item 44 da pauta, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Nós temos mais 3 itens do Unibanco, do mesmo recorrente. A doutora Ana Paula solicitou somente o acompanhamento, fazendo constar isso em ata, e se houver alguma necessidade, eu passo a palavra para a doutora Ana Paula para fazer algum esclarecimento de fato. Tá ok, doutora Ana Paula? Ok, obrigado, presidente. Vamos aos itens 43, aí a conselheira Giovana que vê a melhor maneira de tratá-los. 43, 45 e 46. Eu vou fazer cada um individualmente, mas vou tentar ser breve, né? O item 43, ele... Deixa eu ir direto para o voto. O pedido de compensação de fonte, valor original 477 mil, o qual foi reconhecido quase que integralmente. O despacho decisório reconheceu um crédito no valor original de 468 mil e um quebradinho, restando não reconhecido um valor residual de 9.600 e pouco. O contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando que desconhecia o débito de fonte no Código de Arrecadação tal, com período de apuração tal, e acrescentou que tal débito não constava de sua DCTF. A DRJ julgou a manifestação improcedente e esclareceu que aquele débito se tratava de um valor residual de fonte, tendo em vista que o contribuinte realizou pagamentos em atraso. A turma da DRJ esclareceu que houve uma alocação do DARF para esses débitos pagos em atraso e que não se tratava de compensação de ofício, pois a alocação foi efetivada dentro do mesmo período de apuração. Na verdade, isso aqui trata só de uma alocação de pagamento, um dos pagamentos lá. Na verdade, quando o contribuinte recebeu o despacho decisório, dizendo que a homologação da compensação foi parcial, porque tinha um saldo residual de 9 mil, ele disse, olha, eu não conheço esse débito de 9 mil que você está falando aí, que você alocou o meu DARF. E é uma questão puramente de alocação, e não teve o aproveitamento integral por conta de um pagamento em atraso. No recurso voluntário, o contribuinte alega que a turma da DRJ alterou a motivação do despacho decisório e acrescenta que, ainda que se anulasse a decisão da DRJ, não poderia haver um novo despacho para a unidade de origem, pois teria ocorrido a homologação tácita. Acrescenta que se houve em algum momento algum recolhimento fora do prazo, a administração tributária deveria ter instaurado um procedimento próprio para cobrar tais encargos, e não, como ocorre nos autos, ter alterado a motivação do despacho decisório e, de forma ilegal, ter mantido o não reconhecimento do crédito. Eu estou rejeitando, eu estou dizendo que tal argumento não procede, isso porque a decisão recorrida não altera o motivo pelo qual o despacho decisório indeferiu parcialmente a compensação. Consta do despacho decisório que parcela do DARF estava alocada ao débito de fonte no Código 5936, com período de apuração em novembro. Este foi o motivo pelo qual a compensação não foi homologada em sua integralidade. A recorrente alegou não conhecer o débito. A DRJ limitou-se a esclarecer que aquele débito era aquele citado no despacho decisório e por que o DARF indicado foi a ele alocado. Com efeito, o débito de fonte no Código 5936 foi declarado em DCTF pelo próprio contribuinte. Todavia, não se tratava de um débito autônomo, mas sim de um valor residual, porquanto, ao informar os DARFs para quitação do referido débito do período, indicou 2 DARFs pagos em atraso sem os devidos acréscimos legais. Portanto, não há que se falar em inovação ou alteração do critério jurídico por parte do colegiado ACO, que se limitou a esclarecer a recorrente qual a origem do débito citado no despacho decisório. O contribuinte questiona o procedimento de alocação e que a cobrança de encargos moratórios deveria seguir procedimento próprio. É de se observar que a alocação foi efetivada dentro do mesmo mês para o mesmo tributo, qual seja o fonte. Não se tratou de compensação de ofício sem o consentimento do contribuinte, mas tão somente de alocação dos DARFs indicados pelo próprio contribuinte, com débitos também por ele declarados. E aí eu esclareço aqui um pouco da alocação, que o valor original do DARF, para vocês terem uma ideia, o que está sendo discutido corresponde a 9 mil e poucos reais.
o valor original do DARF, que deu origem ao crédito pleiteado, montava aproximadamente 152 milhões de reais e que possuía várias alocações, enquanto o débito de fonte no Código 5936 tinha o valor original de 3 milhões e 700 e foi liquidado apenas através de 224 pagamentos. Em suma, esse valor é um valor residual por fonte paga em atraso e que permanece em aberto. Então, restou correta a decisão de piso quando ratificou o despacho decisório, tendo em vista que uma parcela do DARF foi utilizada para quitar o débito de fonte, Código de Arrecadação 5936, por ele mesmo informado em DCTF. Eu estou votando por negar provimento no item 43. Obrigado, conselheira Giovana. Senhores, alguma dúvida? Não? Podemos votar? Processo tranquilo, né? Conselheiro Roberto, por favor. Acompanho a relatora. Dornelas. Também acompanho a relatora. Lisandro. Acompanho a relatora. Rogério. Eu acompanho a relatora. Lucas. Acompanho também, presidente. Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Então, o item 43, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Acompanhamento agora e julgamento do item 45 da pauta, conselheira Giovana. O item 45, ele é a mesma coisa, é um pedido de compensação, pagamento indevido a maior de fonte, o despacho decisório intimou, isso às vezes eu vou fazer essa observação, porque faz diferença para alguns julgadores, é aquele despacho decisório que antes dele ser emitido, ele faz uma intimação ao contribuinte para esclarecer. E, na época, o contribuinte não apresentou documentos e o despacho decisório indeferiu o pedido de compensação. Na manifestação de conformidade, ele traz os esclarecimentos que fez a retenção para órgão público imune e que pagou a diferença e que retificou a DCTF, certo? Então, nesse caso, a decisão recorrida, ele diz aqui, até o beneficiário do pagamento era o Fundo Naval Diretoria de Finanças da Marinha, e aí essa retenção teria sido indevida, por se tratar de órgão público. A decisão recorrida confirmou a imunidade do beneficiário da retenção, esse Fundo Naval, por se tratar de órgão público do Poder Executivo, também confirmou que do valor total do DARF, de 5 milhões, foi utilizado o valor de 5.833 para quitar o débito, remanescendo um suposto crédito de 32 mil reais. Também restou consignado na decisão de piso que os 32 mil encontravam-se bloqueados pelo sistema SCC, que é o Sistema de Controle de Crédito, da seguinte forma. E aí ele coloca que 28 mil estava reservado no CF processo para o presente processo. Além disso, a DRJ reconheceu que os documentos de folha edital demonstram que houve o estorno do valor junto ao beneficiário do rendimento e que o interessado assumiu o ônus financeiro do pagamento do fonte em questão. Eu agora até já esqueci porque a DRJ indeferiu o pedido. Ao final, o colegiado não reconheceu o direito creditório porque uma das providências listadas no artigo 8 da IN 1300 não foi adotada, qual seja, a retificação da DIRF, uma vez que a retenção indevida ainda constava na DIRF da recorrida. E também ressaltou que o estorno e as retificações exigidas do beneficiário do pagamento relacionadas no artigo 8 também se encontram pendentes de comprovação. O contribuinte apresentou recurso voluntário, arguindo nulidade da decisão recorrida, do despacho decisório, argumenta que a DCTF retificadora evidenciou o referido em débito. Enfim, nesse caso aqui, eu estou dando provimento porque aquela receio do aproveitamento da retenção na fonte, ainda que não tenha, que ele tivesse constando lá da DIF, a gente está tratando de órgão público. O órgão público ele não vai apurar o imposto de renda. Então, assim, talvez a decisão das informações postadas na DCTF confirmou as alegações do contribuinte,
mas findou por julgar improcedente a manifestação, tendo em vista a falta de retificação da DIF e o desatendimento às condições impostas na IN. Rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório do acordo da DRJ, que estão de acordo com o normativo, e no que concerne a retenção de imposto de renda em face do órgão público do Executivo, entendo que a decisão de piso já reconheceu ser o beneficiário imune e, como tal, a retenção mostra-se indevida, bem como o pagamento. Também restou demonstrado que o retificou a DCTF, realizou o estorno e provou ter assumido o ônus financeiro do pagamento do fonte. Além disso, consta que o valor do crédito pleiteado, 28 mil, encontra-se disponível e bloqueado para deconto e sob análise. Com efeito, o cerne do litígio diz respeito aos requisitos constantes do artigo 8º da IN e a necessidade de retificação da DIF, bem como da comprovação de que o órgão público não se utilizou desses valores em sua declaração. E aí eu transcrevo esse citado artigo aí da IN, eu peço licença para não ler. Há de se destacar que a DIF é uma obrigação acessória, e assim como a DCTF, consoante mencionei a Lures, era de se esperar que o contribuinte houvesse retificado a DIF, conforme prescreve o artigo acima. Todavia, a ausência de tal procedimento não pode ser impeditivo de reconhecimento do direito creditório, principalmente quando a recorrente logrou o êxito em comprovar que a retenção e o pagamento foram feitos na forma indevida em face do beneficiário imune. E mais, não há que se colocar em dúvida o aproveitamento dos valores por parte do Fundo Naval, posto que, tratando de órgão público federal, também é imune ao IRPJ nos termos do artigo 150 da Constituição. Ou seja, a falta de retificação da DIF não causou prejuízo ao fisco federal. Então, eu estou dando provimento e reconhecendo o direito creditório no valor de 28, que já se encontra bloqueado. É isso. Certo. Só tenho uma dúvida, Giovana. Tudo bem, um órgão público não apura IRPJ, mas eventualmente ele não poderia solicitar uma restituição? No caso aí, vou pedir para utilizar. Suponho que um órgão público tenha imposto de renda retido na fonte. Efetivamente, ele não poderia pedir esse dinheiro de volta? Fernando, nesse caso, tem uma peculiaridade. Esses 28 mil estão bloqueados para esse processo. Já foi feita uma análise, ele foi bloqueado. Então, assim, aqui eu imagino que se a unidade de origem quiser ter uma segurança, retificar de ofício a DIF, entendeu? Eu tenho a garantia de que se o DAF está bloqueado, não teria nem como ele se utilizar. Como é que ele vai pedir restituição? Eu entendo que se o Fundo Naval for pedir restituição... É que eu não sei, a minha dúvida é que o Fundo Naval não pediria uma espécie de uma restituição em si, até porque não pagou o DARF, né? Do mesmo jeito que a gente, quando tem uma retenção na fonte, a gente não pede ele como diretamente como uma restituição, e a base normalmente de se olhar é a DIRF, não o DARF de quem me pagou, né? Tem lá aquelas malhas DIRF e DARF, mas tem uma certa preocupação, mas podemos... O que você acha, Roberto? E que se resolverem baixar em diligência, eu não me oponho a alterar meu voto. Não, porque eu achei que estava tão evidente... Sim. A gente pode fazer... Pode falar, Roberto, por favor. No caso desse processo, não é pagamento em duplicidade, não é isso? Não é isso? Uhum. É indevido. Isso. Ou seja, quando foi feito o resgate, lá, o pagamento ao Fundo Naval, que é um órgão da União, né? Isso. O banco descontou o imposto de renda e repassou a quantia líquida. Então, ele fica... Não, depois ele complementou. Ele fez a complementação? Fez a complementação, isso está tudo comprovado. Se tem a prova da complementação, aí eu fico tranquilo para... Obviamente, não... Tem. O contribuinte aqui, o Unibanco, arcou com ônus, não teria que se falar. Não, é isso. Tá. Comprovado. Então, tudo bem, tá tranquilo. Eu não tenho mais nenhuma dúvida. Senhores, alguém tem mais alguma dúvida? Roberto, Dornelas, não? Podemos votar? Então, a conselheira está no item 45.
dando provimento ao recurso voluntário. Senhor Roberto. Acompanho a relatora. Dornelas. Também acompanho a relatora. Lisandro. Acompanho a relatora. Rogério. Com a relatora. Lucas. Acompanho a relatora. Bianca. Acompanho a relatora. Eu também acompanho a relatora. Item 45, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário. Item 46, conselheira Giovana, por favor. Nesse item 46, é a mesma questão de compensação, pagamento indevido ao maior de imposto de renda retida na fonte. Trata aqui, no caso, de duas DECOMPs, tá? Foi juntado outro processo do outro DECOMP. Anteriormente, a manifestação de conformidade, então a DRJ já apreciou as duas. Trata-se de pedido de compensação em razão de pagamento indevido a maior de fonte, nesse Código 3426, aplicação financeira de renda fixa à pessoa jurídica. O crédito pleiteado em ambos os processos é oriundo do mesmo DARF, da mesma causa de pedir. No presente processo, o valor original do crédito é de 15 mil, enquanto no segundo é de 600 mil. Antes da emissão dos despachos, o contribuinte foi intimado a comprovar o indébito, conforme informações complementares. Ele tem aquela informação que ele foi intimado e não comprovou mediante lançamento contábil. Na verdade, tudo aqui é questão de prova. Ele faz a alegação na manifestação de conformidade, a DRJ julgou as manifestações improcedentes, tendo em vista que o contribuinte nada acrescentou em relação às informações prestadas anteriormente, quando da emissão do despacho decisório, exceto por juntar uma carta de anuência dos beneficiários da retenção que comprovaria o atendimento do artigo 66. A decisão recorrida deixou consignado que seria necessário que o contribuinte demonstrasse com memória de cálculo e respectiva documentação fiscal e contábil qual o fato gerador sobre o qual equivocadamente foi apurado o IR fonte a maior. Comprovasse que este valor, no caso 618 mil, foi retido e efetivamente estava incluído no DARF tal, que o montante indevido retido foi devolvido ao beneficiário e também o atendimento lá da IN 900. Conclui que permaneceu sem demonstração os valores. O contribuinte vem apresentar recurso voluntário, no qual argui em síntese que efetuou equivocadamente o resgate de aplicações financeiras do cliente Camargo Correia, tendo procedido ao estorno da operação na conta do cliente e a devolução dos valores indevidamente retidos, e, portanto, atende aos requisitos do artigo 66. Esclarece a recorrente que o crédito se refere a valores de fonte que foi recolhido indevidamente por conta de 2 resgates indevidos. E aí tem a explicação do resgate ali da Camargo Correia. No final das contas, a recorrente acostou 2 novos documentos. A carta de anuência por parte da Camargo Correia e o extrato bancário com o resgate e o estorno da operação. Então, ele está procurando provar que, apesar de ter, a princípio, pago o valor líquido, depois ele estornou esse valor. Ainda que não tenha trazido aos autos propriamente o memorial de cálculo, a partir dos extratos seria possível confirmar os valores resgatados e estornados a Camargo Correia. Todavia, a recorrente, mais uma vez, deixa de apresentar a respectiva documentação fiscal e contábil citada na decisão de piso como necessária à comprovação do indébito. Então, eu estou mantendo uma coerência com meus votos anteriores, que quando o contribuinte não traz toda a documentação, e ele traz documentação para rebater aquilo que foi dito na decisão recorrida, ou aquilo que foi exigido pela decisão da DRJ, eu aceito, mas aqui deixava claro que precisava da escrituração contábil fiscal e o contribuinte não trouxe. Faz-se mister comprovar não apenas a devolução dos valores ao beneficiário, como também a devida contabilização do fonte e da operação de resgate e estorno da aplicação financeira. Então, na verdade, de certa forma, ele prova que teria pago o valor bruto ao beneficiário, né, da retenção, mas, desde o início, a RJ está dizendo, mostre que na sua contabilidade você efetivou esses estornos. E, nesse sentido, eu não estou
convertendo em diligência, porque eu acho que não tem documento suficiente, o contribuinte já tinha sido intimado, e aí, nesse caso, a posição, eu acho que até o próprio conselheiro Lisandro já tinha definido, ele teve um despacho decisório, que antes de ser emitido, ele foi intimado, teve a manifestação de inconformidade, veio um recurso voluntário, e ele não traz documentação que eu acho que seja realmente suficiente a comprovar, mesmo quando na decisão de piso expressamente foi requerida a ele. E aí eu estou votando por negar provimento ao recurso. É como voto. Ok, conselheira Giovana. Senhores, dúvidas em relação ao item 46 ou podemos escolher os votos? Podemos escolher os votos? Então, vamos lá, conselheiro Roberto, por favor. Acompanho a relatora. Dornelas. Eu também acompanho a relatora, presidente. Lisandro. Acompanho a relatora. Rogério. Eu também acompanho a relatora. Lucas. Acompanho a relatora. E Bianca. Acompanho a relatora. Certo, eu também acompanho a relatora. Então, o item 46 da pauta, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Então, nós encerramos aí os processos do Unibanco, né, itens 37 a 46. Agradeço aí a participação da doutora Ana Paula. Eu que agradeço, presidente. Bom dia, obrigada. Bom dia, de nada. Senhores, então, encerramos a pauta da manhã aqui do dia 12 de agosto. Vamos encerrar, então, essa sessão e, na sequência, a gente dá início à sessão das 14 horas. Por favor, Tainá, pode pausar a gravação, por gentileza?